Fala, notáveis! Sejam muito bem-vindos a mais um Notável Cast. Hoje estou com a professora Juma Lima, uma das nossas professoras da pós-graduação em Saúde da Mulher, que está aqui, inclusive, na tela. A professora Juma Lima, ela é bacharel em Educação Física, especialista em treinamento funcional, em faces, enfim, vários cursos. Ela vai falar um pouco para a gente aqui dos vários cursos que ela fez, que eu achei bastante interessante, que abre o olhar, né, para dentro da educação física. Muitas vezes a gente está focado só em fisiologia do exercício, aquele negócio, e ela tem uma abordagem bastante ampla, legal. E hoje trabalha bastante com o Master Coach, ou ela é Master Coach, né? Trabalha bastante com o LPF, é Master Coach do LPF e também professora formadora do Facial System, quando a gente fala aí de fáscias do corpo humano. Enfim, professora Juma, seja muito bem-vinda. Obrigada, André. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e também fazer parte, né, da grade de professores aí da saúde da mulher com um tema que eu amo tanto. Então, espero que a entrega, tanto aqui no podcast quanto na pós-graduação, seja incrível e que eu consiga passar o máximo de conteúdo para os nossos notáveis. Com certeza vai. Viu? Como é que começou essa tua visão da educação física, né? Primeiro, por que você escolheu fazer educação física? Conta um pouco pra gente. Eu sempre fui muito apaixonada pelo treinamento. Então, eu gosto de ver a transformação acontecendo, né? E até no começo da faculdade existe aquela dúvida. E aí, eu vou fazer a licenciatura, o bacharel? Cheguei a trabalhar na escola um tempo, mas migrei, porque eu gosto de ver a transformação acontecendo no corpo. E transformar o meu corpo, né? Foi o primeiro passo também. Então, é isso, esse processo de devolver função, ver aquilo ali mudar, ver as coisas acontecerem, que me trouxe para o treinamento. Que legal, que legal. Uma visão bastante ampla também, né? A transformação do corpo. E hoje você trabalha com essa transformação do corpo. Você sabe que uma das dúvidas mais comuns que eu mesmo tenho nos meus cursos, por mais que eu fale muito mais de biomecânica, mas as pessoas me abordam frequentemente sobre a questão da diástase e sobre a recuperação da diástase, né? Eu queria saber de você, a pergunta é essa, assim, como é que você enxerga hoje, então, dentro da parte científica e prática, aquilo que mais funciona para mulheres, principalmente, né? Que eu acredito que hoje você só trabalha com mulheres? Não, na Com homens verdade também. temos homens. Uhum. Legal. Então, dentro nesse caso de mulheres pensando em diástase e até pós-parto, o que você tem visto, o que você pode trazer para a gente de novo dentro da recuperação da diástase? Então, André, é um ponto interessante porque a busca pelo LPF foi exatamente por causa da diástase de forma indireta. Eu tive uma gestação, né? Eu tive meu filho aos 24 anos, porém eu engordei 16 quilos. E nesse processo, depois de um ano, eu não conseguia reabilitar o meu corpo. Então, o abdômen era algo que incomodava e tinha algumas disfunções pélvicas também. Só que nós, mulheres, nós não somos ensinadas que existe um processo de preparação do corpo, né? Nós somos ensinadas sobre a mecânica, é exatamente isso, né? A educação física, ela acaba fixando um pouco na mecânica. E a funcionalidade geral, ela acaba ficando um pouquinho de lado. Então, o meu corpo, eu não conseguia reabilitar. Então, quando eu descobri essa metodologia, foi primeiro para reabilitar o meu corpo. Então, quando eu consegui o resultado para mim, eu falei, é isso aqui que eu quero promover e levar para outras pessoas. Então, A transformação do corpo que você tinha falado anteriormente, né? exatamente, a transformação que eu consegui em mim. E quando a gente fala de diástase, estudando sobre a diástase, eu consegui interpretar o quanto nós não sabemos nada sobre ela, né? Então, é um tema hoje que cientificamente ainda é pouco embasado, tá? Não temos tanto embasamento científico. Não existe nada que é comprovado 100% eficaz no processo de reabilitação da diástase. Existem alguns pontos que são muito importantes, mas hoje, o profissional, ele ainda enxerga a diástase como uma distância, porque diástase significa distância, apenas isso. É isso, eu posso ter uma diástase do dente, eu posso ter uma diástase em outras partes do corpo. Porém, ficou tão banalizado a questão da diástase, da distância, que a função, ela ainda continua se perdendo. Então, as pessoas continuam focando na distância entre retos e ainda não focam na funcionalidade. Será que é pela função estética, na verdade, pela questão estética, será que... Porque o que incomoda, de repente, as mulheres é essa distância e elas trazem para os profissionais a questão do afastamento do reto abdominal e com isso, isso foi
exacerbado enquanto a parte funcional foi Na verdade, desqualificada? eu não consigo pontuar para você exatamente, são várias hipóteses, né? Uhum, Mas o que eu vejo acontecer muito é literalmente a falta de informação. Por exemplo, quando a gente entende que entre um reto abdominal e o outro tem tecido conjuntivo, fáscia, uhum, e que essa distância ela aumenta porque esse tecido conjuntivo ele perde a sua integridade tensional, ele perde tensão, ele precisa esticar. É algo que é hormonal, é anatômico. Nós temos algo ali que é que está com a gente desde que a gente nasceu, que é uma distância fisiológica, porque a gente considera uma articulação facial. Porém, para um desenvolvimento, vamos falar aí de uma gestação, então, que eu preciso gestar e essa barriga ela precisa desenvolver, eu preciso hormonalmente que isso aconteça. Então pensa em um plástico que eu estico e quando eu solto ele vai ficar frouxo. E é isso que acontece. Só que as pessoas elas focam na musculatura, no reto, e não exatamente no que está conectado a essa linha alba, que uhum, desse tecido conjuntivo, que são aí as lâminas que vão envolver transverso, oblíquo interno e oblíquo externo. uhum, Quando eu restabeleço a função dessa tríade, eu melhoro a integridade tensional da linha alba. uhum. Porque se eu não tenho uma boa integridade tensional, transmissão de força eu não consigo. Eu não vou conseguir reabilitar essa parede abdominal. E provavelmente essa mulher, esse homem, eles não vão conseguir fazer uma boa gestão dessa pressão intraabdominal. E aí a gente consegue outros malefícios decorrentes dessa falta de função. Aí eu vou, onde eu tenho parte débil, né? Ali no meu abdômen, na linha alba, no umbigo, que está na linha alba, na região inguinal, na parede abdominal em geral, no assoalho pélvico, na coluna. Então eu vou desenvolver outros problemas porque eu não consigo fazer gestão dessa pressão Uhum, intraabdominal. Só que como é que eu faço essa gestão? Quais são os músculos que participam desse processo? Quem que precisa ter função? As pessoas ainda focam em eu preciso aproximar. E tem uma termologia que acabou banalizando mais isso que é vamos fechar a sua diástase. uhum, Como que você fecha algo que é anatomicamente separado? uhum. Porque você precisa dessa separação. O afastamento ele existe, né? Só Exato. que para algumas pessoas, ainda mais decorrente de um processo de gestação, esse afastamento ele aumenta, e aí, como você falou, é um tecido ali que tem baixo componente elástico, né? Não é um tecido que ele se estica e volta como um elástico, né? Tem um componente K ali, então ele vai e volta. Imagina um elástico, ele vai e volta. Você puxa ele, vai e volta, mas quando você puxa um plástico, né, aquela sacola de mercado, você puxa, ela não volta, né, naquela Exato. posição anterior. Dentro disso, qual que é a distância que é considerado, que é realmente considerado uma diástase, não sei se patológica, eu posso considerar Sim, isso? sim, sim, É? pode usar essa Diástase terminologia. patológica? Sim. Essa é uma pergunta boa, porque na verdade nós vamos ter a diástase patológica, mas muitas vezes funcional, e a diástase fisiológica, muitas vezes disfuncional. Então, sempre a função vai ditar o processo de reabilitação dessa parede abdominal. Hoje, a literatura considera até 2,5 uma distância fisiológica. Olha só, uma distância fisiológica. Acima de 5 centímetros ali, 4,8, já é considerado uma diástase patológica cirúrgica. Mas tudo que é acima de 2,5 é considerado uma distância já patológica. 2,5 centímetros 2,5 entre centímetros. paredes de reto abdominal. Exatamente. Uhum, Só que já existem alguns estudos, alguns apontamentos sobre 3 centímetros. uhum, Por isso que a gente nunca vai focar nessa distância. uhum, Porque muitas vezes eu posso ter uma pessoa com uma distância de 3 centímetros e uma função linda, ou uma pessoa com 1,5 centímetros e zero função. Então você já percebe aquela integridade tensional sendo perdida. E uhum, quando a gente fala desse tecido, o que eu preciso restabelecer? O que eu preciso devolver para ele ali? É colágeno, né? Para ele uhum. ficar de novo ali tenso, ele ter tensão. Para a gente pensar nessa biotensegridade, né? Um olhar mais biotensegritivo para essa parede abdominal. Que é o Uhum. que hoje ainda temos muitos profissionais, mas ainda falta, sabe? A É, educação física ela ainda precisa. é uma visão mais integrativa, como você falou, né? Porque quando a gente fala da diástase, a gente fala da diástase como um afastamento, e que é o próprio nome já Sim. diz, né? Diástase, distância. Então eu enxergo um afastamento. E eu acredito muito nisso, que o afastamento, ele incomoda as pessoas que têm pela questão estética. Então o que eles buscam é uma melhora dessa questão estética, porque é visual.
Então é fácil de você identificar, ainda mais se uma pessoa é magrinha, baixo percentual de gordura, é fácil você identificar essa abertura. Não fica lá um abdômen tão esteticamente bonito. Então é isso que normalmente incomoda. Agora, o que está por trás desse afastamento ou dessa função é que as pessoas não sabem. E Exato. quais são as complicações desse mau funcionamento, desse gerenciamento da pressão interna abdominal? Então, geralmente quando a gente tem uma diástase, ela ela não é 100% o centro do problema, é exatamente a função. Se eu sou uma puérpera, tá, suponha aí que eu tive um parto e eu preciso retomar as minhas atividades. Quanto antes eu retomo, tá, entre a 6ª e 8ª semana pós-parto, mais chances eu tenho de recuperar mais rápido essa parede abdominal. Quanto mais tarde, claro, vai ficando um pouquinho ali, esse resultado ele vai demorar um pouquinho mais. Só que também não é algo milagroso. Para restabelecer a função da linha alba, eu vou precisar de um tempo aí mais ou menos entre 6 meses a 2 anos. Por Uhum. quê? O processo de amamentação, ele vai influenciar na produção de colágeno ali. Então eu vou restabelecer função, mas a integridade tensional ela ainda vai precisar de mais tempo. Sono, alimentação, tudo isso influencia. Então, quando eu não tenho um bom gerenciamento dessa pressão intraabdominal, eu vou ter ali, igual você falou, esteticamente, um resultado ruim. Um abdômen mais abaulado, uma cintura mais quadrada. E se não está acontecendo essa gestão, às vezes por um mau funcionamento do diafragma, dos seus pilares, do transverso, eu tenho vários problemas por isso. Por exemplo, eu posso gerar aí uma hérnia, né? Então, se eu tenho a integridade tensional desse tecido rompida, uma hérnia vai aparecer. E vamos pensar em quem está embaixo. Então, a gente tem diafragma torácico e diafragma pélvico, assoalho pélvico. Ele está levando todo o impacto ali com ele, né? Ele é impactado justamente juntamente com essa função. Na verdade, todos os diafragmas são impactados. Então, o assoalho pélvico é o que mais ele recebe ali esse impacto. Então, eu posso desenvolver disfunções pélvicas em geral, prolapso de parede anterior e posterior, dores na relação sexual, incontinência urinária de esforço, incontinência urinária, hérnia na coluna, tá? Baixa estabilidade. Então, eu tenho muitos problemas. E quando a pessoa, por exemplo, a mulher, né? Começou com escape de xixi, começou agora. Não começou agora. O processo ele já vem há muito tempo. O seu corpo não aguentou mais e ele Uhum. precisou, de alguma forma, né? Aquilo ali, ele não conseguiu gerenciar mais aquilo. Normalmente esses processos patológicos, assim como a incontinência urinária, e assim como na minha área mais a questão relacionada a patologias ortopédicas, por exemplo, o joelho, a cartilagem ela é desgastada ao longo do tempo, a não ser que você tenha tido, por exemplo, um acidente, né? Caiu de moto, enfim, e aí você teve um acidente ali no seu joelho, fez um rompimento, de repente, de ligamento cruzado anterior, um rompimento também de menisco medial, normalmente é o que está associado a esse tipo de lesão. Mas o que acontece na grande maioria dos casos, esse processo de artrose, é o desgaste ao longo do tempo. Veja, no corpo humano é mais ou menos isso, né? As pessoas se queixam da dor no joelho, mas elas não percebem que aquela dor que ela sente hoje, ou a incontinência urinária, como você falou, ela começou há muito tempo atrás, quando você não adotou alguns critérios, alguns cuidados com a sua saúde, né? E aí chega num momento que, sinceramente, você fala, cara, eu vou fazer o máximo por você, mas agora, se vai existir realmente um processo de melhora, assim, a gente consegue um processo de melhora, porque se ele não está fazendo exercício nenhum, normalmente ele vai começar a fazer, ele vai ter um processo de melhora, mas você já não consegue mais trazer aquela estrutura como se ele tivesse cuidado dessa estrutura durante todo esse tempo. Né, e acontece a mesma coisa na incontinência urinária. Basicamente, se você, no momento, após uma gravidez, eu acho que é um momento muito delicado para a mulher, e se ela não cuidou disso durante algum tempo, é mais comum ainda e mais difícil de tratar esse tipo de problema na sequência, né? Como a incontinência urinária. Ele vai ser um problema que vai demandar mais. Uhum. Porque, na verdade, nós mulheres não somos ensinadas a preparar o nosso corpo para a gestação, né? Então, existe um processo. Por exemplo, a minha gestação foi aos 24 anos. Eu tive vários danos porque o meu corpo não estava preparado para aquilo, tá? Existiu uma violência obstétrica ali, mas eu tinha 24 anos.
estava super bem, se a gente pensava, eu estava muito nova. Então, hoje a gente tem profissionais da área que têm filhos aos 35 que estão maravilhosos, um resultado lindo, né? Você vê que aquele corpo, ele passou por um processo e ele está respondendo ao processo de reabilitação, porque ela preparou e durante a gestação ela cuidou. É aquilo, né? Eu vou regar a minha graminha e eu vou regar ela para ela florescer em algum momento, ela ficar bem verdinha. Então, digamos que o pós-parto, ele vai ser esse momento. Só que ele é um momento que ele impacta muito, porque essa mulher, ela tem vários fatores estressantes acontecendo ao mesmo tempo. A privação de sono, às vezes uma rede de apoio. Então, o cortical dela já tá totalmente desconexo. É muita coisa, é muita demanda. E esse corpo, ele vai demorar para responder à medida que ela demora também para buscar ali um auxílio, né? E a gente vai pensar, por exemplo, como que eu vou pensar no auxílio se eu não tenho tempo de olhar o meu filho? Eu preciso de alguém para me ajudar, eu não tenho. Mas se essa pessoa tiver um direcionamento de praticar algumas respirações, não estou falando de vácuo, não estou falando de nada disso. Respirar de forma coordenada, de forma rítmica, ali ela já começa a estimular a musculatura que precisa ser estimulada no processo de reabilitação, pensando em transverso abdominal, por exemplo, né, que vai fazer essa gestão. Regular o tônus do transverso é muito importante. E a educação física, pensa só agora, se a gente consegue esse olhar dentro de uma academia, dentro dos centros de treinamento. Essa mulher buscando, porque o que é que ela faz? Ela sai e ela vai primeiro para a academia, porque eu quero agora a minha estética de novo. Se o profissional ele tem acesso à informação sobre a profundidade do que está acontecendo e principalmente quais ferramentas eu posso utilizar para favorecer esse processo, a gente tem menos patologias acontecendo ali. Né? Então, o profissional entender a função do diafragma, a função do transverso, mas o profundo dele, ele é sinergista do quê? O que ele vai participar nesse processo aqui? Como ele se conecta ao assoalho pélvico? Quantos diafragmas eu tenho? Não é um? Não. São 5. 5? Como 5? Como que eles participam? Qual que é a importância deles? Fala pra gente quais são esses 5 aí agora. 5 diafragmas, olha só. Então, eu gosto muito de fazer essa pergunta no curso. Eu abro sempre com ela. Quantos diafragmas nós temos? Aí às vezes falam 2, né? Mas nós temos 5 diafragmas já. Tem um artigo científico do Bruno Bordoni que vai falar desses 5 diafragmas que trabalham em sincronia, tá? Então a gente tem a tenda do cerebelo, o assoalho da boca junto com a língua, a entrada endotorácica, o diafragma músculo e o assoalho pélvico. Todos eles, de disposição transversal, trabalham em sincronia. E Com a respiração? com a respiração. Então, se todo mundo sobe, todo mundo sobe. Se o diafragma torácico sobe, todo mundo sobe. Se o diafragma torácico desce, todo mundo desce. Então, eles trabalham em sincronia. Eu falo que é igual nado sincronizado. Uhum. Só que imagina no nado sincronizado alguém errou. Você vai olhar para quem está errado, não é? Então, o nosso corpo ele faz a mesma coisa. Então, se o meu diafragma torácico perde a função, todos os outros são impactados. E eles têm uma ligação direta, principalmente pensando em fluidos, tá? Eu preciso deles funcionando para distribuição de fluidos, para que eu não tenha, por exemplo, aí um processo de retenção hídrica. São vários os processos, mas se a gente pudesse elencar a necessidade dessa funcionalidade seria principalmente pensando nesse sincronismo e que se o torácico não funciona, ninguém funciona. Se eu altero o pélvico, todo mundo se altera. Tá todo mundo na mesma cadeia, né? Na linha profunda anterior. Mas o maestro é o diafragma É o músculo diafragma músculo. torácico. Exato. Por isso que o principal ponto dentro do Low Pressure Fitness, o que a gente vai ensinar para o nosso aluno ali no módulo 1 é restabelecer função de diafragma torácico. E isso não é com o vácuo que acontece. Né? Então eu falo que todo mundo conecta muito. O LPF é o vácuo abdominal. Reabilitar diástase com vácuo não é o vácuo necessariamente que vai reabilitar essa diástase. Ele vai participar do processo. E eu te explico depois o porquê, porque existe a polêmica. O vácuo, ele separa o reto abdominal? Sim, ele separa. Mas existe uma necessidade por trás dessa separação, comprovada cientificamente também. Porque quando a gente estuda fáscia, lembra que eu falei que a estrutura do meio, né? Então, pensando na linha alba é o mais importante para mim, porque eu preciso restabelecer a integridade tensional. E ela é entrelaçada, ela tem as lâminas do oblíquo interno, externo e do transverso, certo? Então, como que eu restabeleço a produção de colágeno de um tecido conjuntivo? Através de alguns mecanismos, como
pressão, tensão, compressão, perdão, tensão e trauma. Trauma, corte. Então, todo corte vira uma fibrose, justamente porque a fibrose, a produção de fibroblastos, ela fica desorganizada, e aí toda a cicatriz vira uma fibrose. Mas foi ali um processo de recuperação. E para restabelecer a função, então, do tecido? Né? Então, quando a gente fala de liberação miofascial, por exemplo, para organizar, eu vou precisar de um estímulo de tensão. Só que uma tensão multidirecional. Então, não é tá colocando ali, tá esticando essa linha alba assim. Pensa que eu tô pegando sabe essa colinha do mercado, que tá toda emboladinha? Tô esticando ela e tô começando a organizar ela de novo. O que vai acontecer? Ela vai começar a se remodelar, se reorganizar, e ela vai criar uma tensão mesmo mais afastadinha. É onde a gente fala que se tiver uma distância, às vezes, de 3,5 e essa pessoa tem funcionalidade para fazer o exercício, às vezes uma pessoa que tem uma distância de 1,5 não vai conseguir. Justamente porque ela tem integridade tensional. Aí é o corpo por um olhar mais biotensegritivo. É o estímulo, né? O nosso corpo sempre responde a esse estímulo, seja para o estímulo muscular, que a gente precisa também gerar, né, um estímulo para esse músculo, pode ser um estímulo tensional, assim como a fáscia. E lembrando que músculo, tendão e osso, né, eles são todos conectados. A gente não pode pensar que o músculo tem um tendão e esse tendão ele cola no osso como se fosse com uma cola, com um super bonder. Não, basicamente os componentes dessas estruturas eles são semelhantes. Às vezes um tem mais líquido, outro tem menos líquido, enfim, mas é como se fosse uma mudança de componentes, de nutrientes, que vai formando essas estruturas diferenciadas. E querendo ou não, a mesma coisa acontece, por exemplo, no caso aí a fáscia, ou a linha alba, aí nesse caso que a gente está falando aqui da linha do abdômen, você também precisa gerar esse estímulo. Como é que eu recupero essa estrutura? Gerando algum estímulo, e esse estímulo tensional volta novamente a depositar ali ou melhor, não deixa de ser um tipo de fibrose, né? Porque você está gerando ali uma fibra a mais, só que o OSI da fibrose não é bom de colocar nesse ponto, porque o OSI ele vem de um desgaste, alguma coisa maléfica, né? Igual como artrose, igual como, enfim, outras, escoliose, enfim, esse OSI ele não é né, do latim, ele não é uma coisa muito boa para o corpo, mas ele precisa desse estímulo. Então, em partes, a gente vai restaurar essa integridade a partir do estímulo para aquela região. Exato. E aí precisa ter um estímulo multidirecional. Exato. Não só o estímulo, por exemplo, de um abdominal clássico, de um crunch, exato, que fica em flexão do tronco. E que agora, sem te falar nada, pensando no posicionamento que você está me falando de um crunch, se eu acabei de te falar que eu afastando esses retos, eu estou esticando, o que você acha que vai acontecer com esse tecido num crunch? A minha impressão é que você está fazendo compressão neles. A minha impressão é visualizando, né, o reto abdominal, eu pensando na contração do reto abdominal, e se você ter a intenção de fechar, né, não expandir o seu umbigo para cima, né, num você crunch. Você está falando de algo funcional. Não entendi. De uma pessoa que teria funcionalidade. Exato, uma pessoa agora vamos pensar numa pessoa que não tem funcionalidade. Que acabou de repente, de voltar de uma gestação, não tem uma noção ali, não tem consciência corporal, exato, voltou da gestação e está fazendo um abdominal. Aí o que vai acontecer a minha impressão é exatamente essa, uma expansão até, esse umbigo ele até salta um pouco da cavidade abdominal. Ela faz um abdômen, mas a barriga ela estufa. É porque tem o coning que gera e o doming. O coning vai ser quando vem um conizinho assim, né, na região da linha alba, que fica mais fofo, que é justamente porque tá perdendo essa integridade, já perdeu. E o doming é quando envolve a musculatura, é mais, digamos que tá tudo desregulado ali. Eu preciso normalizar tônus, às vezes, de oblíquo interno, oblíquo externo, tem um falando mais que o outro ali. Eles não estão engajados. Só, André, que tem um estudo que saiu agora em 2022, que eles analisaram o crunch no processo de reabilitação da diástase, porque existia uma comparação, porque todo mundo falava, não faça abdominal, né? O motivo, segundo eles, é porque os profissionais estavam desencorajando os alunos a realizarem o abdominal convencional, mas não é bem isso. Eu não sou a favor de nenhum extremismo, exato. Não existe nada extremo, existe algo que você está pronto ou não para fazer. O que eles avaliaram nesse estudo? Que no abdominal convencional, quando você faz o crunch,
né? Não identificaram melhora, mas não identificaram piora. O que eu quero fazer quando eu tenho uma diástase? Quero melhorar, normalmente, né? Por Até porque qual motivo eu vou gastar o meu esteticamente, tempo? né, falando, já que a gente tá falando de função e estética, né, se Exato. pensando em diástase e estética, eu quero reduzir esse espaço intraabdominal. Eu, como professora, por qual motivo eu vou gastar o meu tempo fazendo algo que não vai melhorar nem piorar o seu reto abdominal? Aí tá, mais frisou que fortalece a musculatura do reto abdominal. Mas existem outras formas de trabalhar esse fortalecimento também, não necessariamente com crunch. Uhum. E o que acontece com esse crunch? Existe um estudo de Annie Lee com o Paul Hodges que vai falar o seguinte, que é interessante que tenha esse afastamento para gerar tensão para a produção de colágeno. Porque quando eu tenho o aproximar somente e não tem essa tensão, exatamente, esse core engajado, tá? Esse tecido ele vai perder a sua integridade ali, ele vai ficar bambo, ele vai ficar mole, tá? Acontece uma distorção na linha alba e não tem produção de colágeno. Né? Existe o miofibroblasto e o fibroblasto. Quando tem o corte, a fibrose, né? Como você falou que é o ruim, é porque ele precisou de mandar ali muito, então ele precisou produzir muito para sanar aquele problema, porque é um problema existente. No caso do fibroblasto, a gente vai conseguir organizar, gerar uma produção organizada dele a partir de alguns estímulos, que é exatamente o que a gente quer. Então, o abdominal convencional, ele não é contraindicado. O contraindicado é você fazer algo que você não tem função. Isso no exercício também. Eu vou ficar fazendo um agachamento que eu não tenho funcionalidade para ele. Não é melhor eu adaptar esse agachamento para que eu possa construir uma função para então realizar esse agachamento? É a mesma coisa Sim. no processo É de você reabilitação. fazer, então, entendi. Então é você fazer um abdominal com alguém que não está preparado ainda para fazer o abdominal. Exato. Não é que o abdominal é ruim ou é bom, assim como o agachamento não é ruim nem é bom, mas dependendo da situação, dependendo desse quadro patológico, por exemplo, falando do agachamento, que é mais a minha especialidade, é melhor que não agache mesmo, né? Uhum. Mas aí não é o problema não é o agachamento em si, é o contexto. O contexto tá me falando, é melhor você nesse instante você não fazer um agachamento ou que seja um agachamento no máximo com o peso do seu corpo e a gente vai progredindo até você estar preparada para fazer um exercício mais intenso. E nesse caso Exatamente. o abdominal é a mesma É a coisa. mesma coisa, o processo de reabilitação da diástase é o mesmo. Só que imagina só um tecido agora que não tem integridade tensional. Vamos agora sair dos crunches e vamos para as pranchas, tá? Uma prancha ali ventral. Pensa todo o peso das suas vísceras em cima desse tecido. Então eu estou aumentando o tempo dependente desse tecido que já não está com a sua integridade preservada. E se essa pessoa não consegue engajar o core, ela não consegue ativar, vai piorar do mesmo jeito. Então, o problema nunca é o exercício, é o momento exato, é o merecimento. Você Uhum. está pronto para fazer isso? Seu corpo merece? Ele vai responder? E uma das maneiras simples de observar isso é exatamente o comportamento do abdômen durante o movimento. Exato, Então, o próprio movimento é o teste. exato. Por exemplo, eu estou numa prancha abdominal, se eu estou acompanhando, então, uma aluna depois de 6 meses do parto, vamos colocar assim, já criando aqui um avatar para Uhum. gente, eu tenho lá uma aluna, 6 meses pós-parto, ela faz uma prancha abdominal, eu observo no abdômen dela, ou se eu toco no abdômen dela, você observa esse abdômen mais protuberante, ele não está engajado, ele não está Sim. sustentado. Sim, ele Então, tá abaulado. isso, abaulado. E aí mostra então uma incapacidade funcional, de repente, de você estar realmente estabilizando aquela região. Então é a mesma coisa, não é a prancha que é ruim, mas Sim. não é o momento, de repente, de utilizar a prancha naquela intensidade, porque a gente está falando de prancha aqui, a gente já imagina a prancha na ponta do pé. Mas de repente uma prancha com o joelho no solo pode ser que ela seja capaz de executar, já Sim. que eu reduzi o esforço muscular. E se eu incremento uma respiração, por exemplo, qual fase é melhor incrementar? Será que esse diafragma, ele tá normotônico, ele tá hipertônico, ele tá hipotônico? Como que tá o tônus desse diafragma? Como que tá essa respiração em geral, volume? Essa pessoa sabe respirar primeiro? Então pensa, a nossa vida é hiperpressiva, falar é hiperpressivo. O treinamento de força vai gerar uma hiperpressão. Então, por mais que eu não coloque ela também para fazer um agachamento, se eu não tenho uma função restabelecida, ela pode fazer uma puxada, que se ela prender a respiração e ela jogar uma pressão para baixo,
ela vai sofrer as mesmas consequências. E, na verdade, ainda o profissional não sabe avaliar isso. Até a função do transverso, né? Quando eu falo, vamos ativar, vamos fazer uma manobra de bracing, por exemplo, né? Fechar a costela, enfim. Se eu não tenho um tônus preservado de transverso e oblíquo interno, o que vai acontecer? Eu fecho, o meu oblíquo externo ele vai fazer essa ação, ele vai fechar e vai abaular a região infraabdominal. É a maior queixa das mulheres. Melhora a região supra, mas não melhora a infra. Né? Por quê? Porque a função do transverso provavelmente não está de acordo. Porque o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma contenção e uma subida. Ele tem que conter. As pessoas acham que ele tem que expulsar, coloca o dedo, empurra, sentiu o transverso, é isso. E as pessoas ficam empurrando, né? Então tem muita coisa para trabalhar ali. Então, se o profissional, e é o que eu quero trazer na pós, consegue visualizar a função do transverso, como que ele atua, porque é exatamente o que vai acontecer. A gente pode falar depois do vácuo, o que é interessante, por que esse vácuo é interessante no processo da diástase. A mesma coisa, eu vou levar essa minha visão para outros caminhos, sabe? Quando me perguntam sobre a diferença do bracing e do hipopressivo ou das manobras, né, do LPF, eu acho que isso é bastante interessante a gente falar, né, que quando a gente está falando ou fazendo o exercício, a gente gera hiperpressão e a gente precisa disso Sim. para essas atividades. Então, e essa hiperpressão, ela gera estabilidade. Então, qual é a principal diferença, efetivamente, do hipopressivo para o bracing abdominal, né? Então, o bracing é uma manobra em que você tenta aumentar a pressão para estabilizar a coluna, principalmente, por exemplo, vou fazer um agachamento, eu preciso gerar mais pressão. Imagine uma lata de Coca-Cola em que você está com ela fechada e ela está sob pressão. Então ela está muito firme, inclusive essa parte mais externa, a própria lata, o alumínio está bem rígido e firme. Imagine que aquilo é a coluna do seu aluno. Agora, quando eu abro essa lata de coca e tiro a pressão, reduzo a pressão interna dela, porque afinal agora, né, o gás saiu, eu tiro a pressão, eu fico muito mais maleável, né? Ou seja, a minha coluna, se eu considerar a coluna como a borda externa do alumínio, agora se eu apertar a lata, ela entorta a lata, assim como essa coluna ela perde um pouco a capacidade de estabilização. Então, basicamente, o aluno que me pergunta qual a diferença dos dois e quando eu uso os dois, não tem um certo e errado, não tem um bom ou um ruim, mas tem um que você precisa para gerar estabilidade para a coluna, gerar pressão, hiperpressão e gerar estabilidade para a coluna, e o outro que reduz essa pressão com foco em outros objetivos. Certo. É mais ou menos isso. Exato. E olha só como é que sua explicação foi perfeita. O que aconteceu? Você tirou a tampinha e na hora que você apertou, essa pressão, ela procurou o ponto débil, que era onde? O buraco para sair e ela amassou, certo? É a mesma coisa. E quem sofre, o assoalho pélvico, né? Os pontos débeis, eles vão estar suscetíveis ali. Normalmente essa latinha tá virada de cabeça para baixo, Pode é ser isso? o assoalho Aí pélvico. você Exato. puxa. Exatamente. E inclusive é a própria incontinência urinária, a Coca-Cola Isso, vamos saindo. colocar como incontinência urinária. E aí, se você me perguntasse, não existe bom ou ruim, existe, você tem função ou não para fazer. Porque se eu preciso também que essa pessoa faça uma manobra de bracing, porém, ela não consegue engajar o core, ela não consegue fazer essa gestão, ela vai ter um prejuízo. É o que acontece. Quando é um esporte, a gente entende que esse prejuízo ele vai acontecer em algum momento, porque é um esporte. Mas num treinamento, dentro de uma academia, por exemplo, eu posso periodizar isso, eu posso organizar isso, né? Eu posso construir. Por que não? Né? Porque eu não. Se o diafragma. Tem uma frase do Léo Sete, da Befaces, que eu gosto muito, que é assim, ó. Seu aluno queixador, na dúvida, mexe no diafragma, porque ele se conecta a tudo. Ele tá ali, ele divide o seu corpo, ele se conecta a tudo. Por que nós, profissionais de educação física, ele é músculo? O que você faz na preparação do treino do seu aluno para o diafragma? Você prepara o corpo inteiro. E o diafragma? Qual a preparação? Normalmente não existe, né? Não Existe existe. a preparação de Um quadríceps, músculo de tridimensional. bíceps, peito, costas. Exatamente, que vai participar dessa gestão, que vai me ajudar na estabilidade
e que eu não olho para ele. Então eu posso fazer essa gestão ou esse incentivo, essa ativação desse músculo pré-treino musculação. Exatamente. Tipo, essa é uma indicação que você faz. Exatamente. E quando você me fala: "Juma, então tá, então eu sei a ação do bracing, tem bracing, hollowing, e o LPF? E tipo, e o vácuo? O que que ele entra nessa história?" Porque é tão polêmico, né, "Ah, o vácuo ele piora a diástase". O vácuo é uma aspiração diafragmática, ou seja, a gente vai, após a expiração, segurar, né, vou prender, vou entrar em apneia e vou fazer uma aspiração diafragmática. Então pensa nessa linha profunda anterior. Então, até o processo da língua no céu da boca, pensa nisso. Então todo mundo subindo, tá? Então eu tô fazendo uma tração. Então até o meu assoalho pélvico ele responde justamente porque a gente tem uma conexão, principalmente do umbigo com a bexiga também, através de um ligamento. Então tá todo mundo sendo tracionado para cima. Então existe uma reorganização ali dos órgãos, um reposicionamento, eu vou restabelecer, eu vou normalizar essas pressões intracavitárias, porque não tem como, não é reduzir, tá? Você normaliza, porque elas só ficam em desordem. Você normaliza as pressões intracavitárias, pensa que essa latinha tá fechada. E, ao mesmo tempo, esse vácuo, durante essa aspiração diafragmática, eu tenho um aumento da espessura do transverso, do oblíquo interno e do oblíquo externo e da musculatura do assoalho pélvico. Então, todos eles estão respondendo ao estímulo. Então, por isso, se durante o vácuo eu faço o vácuo, não é uma contração. Eu vou fazer uma aspiração diafragmática, meu umbigo vai entrar e subir. Qual que é a função do transverso? Conter e subir. Porque é a resposta a mesma, porque é a resposta que a gente quer. Então, durante o vácuo, além de fazer essa tração do diafragma torácico, tá? Descomprimindo essa minha lombar, porque a gente tem a conexão dos pilares do diafragma também ali, que também são participantes do processo de manutenção dessa pressão intraabdominal. Então, eu tenho uma tração. Por que o LPF é ótimo para hérnia na coluna? Porque a gente está gerando empilhamento e descomprimindo essa coluna, dessa aspiração diafragmática. Ao mesmo tempo, por que ele vai ter uma resposta no assoalho Redução da pélvico? pressão, né, sobre a coluna, Exatamente. já que a gente precisa da pressão para estabilizar ela. Quando eu tiro essa pressão, eu posso, em partes, gerar um conforto, né, uma tração realmente dos Exato. discos intervertebrais e até uma intenção de retorno dessa hérnia de disco, que alguns exames de imagem, né, alguns estudos mostram para gente esse retorno desse núcleo pulposo para efetivamente dentro do Sim, disco. Mas ele só pode fazer isso, obviamente, se eu retirar a pressão que está dentro dele, né? A partir do momento que eu tiro, ele pode voltar. Se eu eu tô mantiver a decoaptando. pressão, exatamente, uma Exato, decapitação. é uma decoaptação da coluna inteira, Uhum. né. Então eu tô fazendo isso, então eu tô melhorando a mobilidade desse diafragma, automaticamente eu tô melhorando mobilidade, motilidade e motricidade visceral. Então eu melhoro aí o trânsito intestinal, tem essas respostas, pensando, né, na conexão do diafragma, que ele funciona como uma bomba também ali, pensa no retorno venoso, tá, ele vai funcionar como uma bomba. Se ele para de funcionar, eu vou começar a reter mais líquido também, né. Então eu vou pensar, que se eu restabeleço a mobilidade desse diafragma, automaticamente eu vou ter uma retenção hídrica menor, né. Então é por isso que a gente tem respostas de antes e depois, essa pessoa emagrece. "Ah, ela fez musculação". Não, ela melhorou ali a retenção hídrica. E ela reduz medidas, porque a gente normaliza o tônus do transverso. O que que acontece toda vez que a gente faz o vácuo? Ele aumenta a atividade, ele está ativo, ele está aumentando sua espessura ali. Então eu vou automaticamente melhorando o tônus dele. Então ele vai fazer sua função de normalização da pressão ali, né, dessa função, e também ele vai melhorar a minha estabilidade automaticamente, né, e ele é sinergista de quem? Do assoalho pélvico. Aí eu melhoro o tônus também de quem? Do assoalho pélvico, Uhum. que facialmente falando, tem toda essa conexão também, as É faces legal a gente falar endopélvicas. sobre isso, né? Porque a mudança estética referente a esse trabalho de LPF, ele está mais relacionado a uma mudança funcional do que efetivamente uma mudança da composição corporal, né? A gordura dessa região, ela não tende a ser reduzida por atividades com mais baixa intensidade, né? Ela responde melhor com outros tipos de atividades. Então, essa mudança visual, ela está acontecendo mais por essa questão da função mesmo, de transverso, diafragma e essa redução do abdômen Exato, tem uma como um todo. frase que a Carol fala, que a gente sempre fala no LPF: "Força não é sinônimo de função". Se você pega um atleta muito forte, vai
testar a funcionalidade dele. Muitas vezes ele não tem nem mobilidade, né? Funcionalmente falando, ele não é bom, mas ele é forte. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente tem fibras tônicas e a gente tem as fibras de força. E aí a resposta, quando a gente precisa, o nosso core, nosso cilindro, ele é prioritariamente tônico. Por que eu vou ficar trabalhando só força se eu preciso de tônus? O meu assoalho pélvico, ele é prioritariamente tônico. Se a gente pegar o diafragma torácico e o pélvico, eu vou fazer esse movimento porque eles estão bem assim mesmo, eles têm a mesma disposição de fáscia, sabe? Eles se parecem muito. Eles têm centro tendíneo, eles são 80% fáscia, 20% músculo. Eles respondem a vários estímulos. Eles respiram também, os dois. Todos participam do processo. E a gente não olha para isso, entende? Quando o profissional ele consegue ter essa visão, ele tem essa virada de chave, ele consegue uma resposta absurda, uma entrega absurda para os alunos dele. É uma visão bem mais E integrativa, eu, né? e eu não tô falando de dar aula de LPF e ficar dando aula de LPF. Se você pega os conceitos, porque tudo que eu aprendo, tá? Tô falando, faz a formação de base, pega os conceitos e você aplica no treinamento de força, você tem uma resposta no treinamento de força. Assim como eu, por exemplo, nas formações que eu fiz de Pilates, utilizo isso nas minhas aulas de biomecânica e dentro da musculação. Exato, eu gosto de fazer os cursos também para mapear, para entender como que eu vou linkar isso. O que que eu posso pegar aqui, né? Eu sempre falo isso nos cursos, eu falo com os meus alunos assim: a sua hora deveria aumentar a cada curso que você faz. Eu ouvi isso de uma amiga. Por quê? Porque você está captando conhecimento a cada curso que você faz. E não, você não vai usar aquele conhecimento específico, você aplica ele para tudo. Né? Você se torna uma pessoa de alto valor. O seu valor é diferente do seu preço. Você sempre vai ter um valor muito mais alto do que o preço que você cobra, né? Você ouviu, diretor? Não adianta ser só forte, precisa ser funcional. Você tá funcionando bem? Esse teu corpinho aí? Ó, tô inocente, tô Gilmar, inocente. olha só. Gilmar, você migrou esses últimos tempos de um estúdio presencial em Sete Lagoas, Minas Gerais, para o atendimento apenas online. Vamos falar sobre isso, porque tem gente que quer um estúdio e tem gente que quer realmente se destacar no online, né? Por que que você migrou desse estúdio para o online? Qual foi o real benefício dessa mudança e o seu ganho com isso, né? Não somente financeiro, mas, sei lá, de Sim. tempo, de liberdade geográfica, de você estar, de repente, em outro lugar e poder dar suas aulas. Como é que você fez isso? Então, quando eu entrei para o mundo do LPF, eu entendi que era aquilo que eu queria. Você se conecta com alguma coisa, né? Então você entende, é isso que eu quero, vou trabalhar com isso. Então eu trabalhei muito tempo como personal e com as aulas de LPF. Então eu fui a pioneira lá na minha cidade com LPF e trabalhava com isso. Até eu perceber que eu queria trabalhar exclusivamente com isso. Então, parei de estudar o treinamento de força, foi o que eu falei. Então, hoje, né, eu preciso estudar muito para entender mais, vou prescrever um treino para alguém. Não consigo fazer isso hoje com a qualidade, porque eu não estudo mais a prescrição ali, o treino de força. Então, eu fui para esse caminho, porque eu preciso escolher no que eu quero ser boa. Se eu gosto do LPF, se eu me identifico e eu quero ser boa nele, eu preciso me dedicar. Então eu quis me dedicar tendo o meu estúdio e atendendo exclusivamente LPF. Então eu tive ele ali por um ano e meio. E aí, como eu entrei para a equipe formadora do LPF, agora a visão era outra. Eu preciso levar para os profissionais conhecimento. E eu preciso ter tempo para estudar. Claro, eu preciso aplicar também para poder ensiná-los de forma didática como aplicar, porque a teoria é linda, né? E o vamos ver é bem diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava ter tempo para ler um artigo, para cuidar do meu filho, para ter essa liberdade geográfica e também para ganhar mais, né? E para isso eu escolhi, então, ir 100% para online. Então, hoje eu atendo 100% online. Legal. Foi uma escolha para conseguir ser uma E você atende o profissional público melhor. final ou você atende apenas profissionais de Hoje educação eu física e saí, fisioterapeuta? hoje eu saí do público final Uhum. e atendo somente os profissionais. Por quê? Porque eu fui pensando em vários programas que ajudassem eles nesse processo de aplicação, porque foi a minha maior dificuldade. Porque quando você, principalmente na área de atuação, onde você não aprende sobre aquilo, quando você vai aplicar, tá, eu tenho toda a informação, e agora? Então eu fui
criando algumas consultorias e mentorias para ajudá-los nessa aplicação. Então eu fui criando algumas ferramentas para ajudá-los nesse processo. E eu amo fazer isso. Então, a didática, sabe, pensar em como fazer essa aplicação. Então isso é o que me faz viver, assim, eu falo que a minha mente ela é acelerada, ela pensa síndrome do pensamento acelerado o tempo todo ali, criando alguma coisa, uma E estratégia. você acha que o profissional hoje, você com a experiência que você tem, com a formação dos profissionais, esses profissionais eles atuam normalmente atuam de forma presencial, né, são poucos que migraram 100% para o online e realmente vivem do online. Mas é possível viver bem e fazer apenas esse atendimento via online, através, por exemplo, de técnicas como essa, ou associado, né, essa técnica LPF com um treinamento funcional em casa, alguma coisa assim, esses profissionais que você está atendendo hoje, tem alguns que migraram e que fazem isso hoje? Eu tenho os 2 públicos, e eu também já vivi as 2 fases. Então dá para combinar, depende do que você quer. Quando você quer e você decide que você quer uma coisa, você vai conseguir, só que é um processo. O problema é que a gente está tão acostumado com um cenário, que quando você muda, a dificuldade vem, você quer voltar para outro cenário, as pessoas desistem. Porque online você vai ter um aluno, aí ele vai parar, aí ele volta, aí tem 2, você vai ter que criar estratégias, até você conseguir chegar aonde você quer, e nunca vai ser o ponto final, você quer sempre ir além. E dá para viver. Nossa, para mim a melhor escolha, eu falo que a melhor escolha foi fazer o LPF, realizar a formação do LPF, porque agregou muito no meu trabalho como personal trainer, em conhecimento, em busca de conhecimento e valorização mesmo de valor, do meu valor como profissional. E, ao mesmo tempo, quando eu fui para o online, o que as pessoas estão fazendo agora numa proporção muito grande, migrando, todo mundo quer migrar, todo mundo quer liberdade. E tá todo mundo muito satisfeito. Só que é aquilo. Ah, mas eu não consigo resultado. Demora. É construção. Online é Ou uma a Personal construção, Training né. Academy É, nasceu ontem. Eu é, lembro de você em é, 2017, a com gente fez curso lá certeza. atrás. É Eu verdade, já né, fiz pra quem curso não seu. sabe, a Juma chegou pra mim e falou assim: "André, você me pegou pra fazer um agachamento, e você falou que eu nunca ia agachar Ia mais na fazer minha vi cócoras. nunca mais você vai fazer cócoras". Não, não foi isso, depois você me mandou o vídeo e eu É. falar: "Olha só, você não vai ser uma campeã de LPO, você não vai agachar como um campeão de LPO", foi isso que eu falei Não, pra gente, ele você. gerou um trauma em mim, tá? Gerou um Mentira, trauma e mentira. a partir daquilo você passou a estudar pra fazer cócoras. Exatamente, mas isso foi bom, Foi porque isso bom. me motivou, exato, a entender, por que não, né? Mas isso é muito interessante, André, porque é um caminho, você vai construir uma história. E só que o personal trainer, ele ainda é muito acomodado. Enquanto a gente vive pensando em hora, o seu tempo ele não vale nada, porque o dia só tem 24 horas. Isso vai te deixando ansioso, entende? Então, se você perde um aluno, ai meu Deus, eu tenho que vender mais 1 hora comigo. Não é isso, é o seu valor geral. Tem tanta coisa que o profissional pode fazer, ele pode criar produto, ele pode ter estratégias de trabalho para gerar uma renda, né? Então, e isso é falando do geral da educação física, sabe? Pensando em se o profissional deixar de pensar em hora-aula e ele pensar em resultado, ele já vai ter um avanço muito grande, né. O Exato. personal ainda hoje ele pensa em hora-aula, e sendo que os profissionais da saúde que mais ganham bem são os profissionais que pensam em resultado. Se você quiser, dar um avanço, realmente, né, dar um avanço na sua carreira como os médicos, como dentistas, por exemplo, o foco deve estar no resultado, não importa quantos minutos ou horas você atende esse teu cliente, mas sim no resultado final alcançado. E claro que isso tem que ser equilibrado, a expectativa do cliente, não adianta o cliente chegar para você e falar: "Eu quero emagrecer 7 quilos, e quantos dias você vai treinar e a sua alimentação?". Não, alimentação eu não quero cuidar e eu quero treinar 2 vezes na semana. Ok, 7 quilos por mês fazendo isso, né, só com um milagre, não Sim. existe essa possibilidade. Então, essa expectativa ela é boa de ser colocada e o resultado, você fazer o seu planejamento em cima do resultado do aluno faz com que efetivamente o seu valor valha mais, né, Sim, a sua hora valha mais. você vale mais para Exatamente, ele. E ele olha para você e você vale mais para ele. exato. Né, eu falo, fazendo, né, alguns cursos de posicionamento, você escuta algumas coisas que doem no coração, assim, Uhum. né.
quando um cliente ele te pede desconto, é porque ele olha pra você, muitas vezes, e ele não enxerga que você vale aquilo. Uhum. Por quê? O que que tá errado? É a sua imagem? Sei lá, o seu cabelo, a sua roupa? Uhum. É o que você tá entregando? Ou você é aquele personal que tá ali no celular? Você tem uma visão só mecanicista? Você não consegue ter outras ferramentas para ajudar ele? Quando o profissional ele entender que ele tem que ser aberto a todo conhecimento, porque o conhecimento ele vai ser dinâmico, e eu preciso ser aberta a todo conhecimento para participar e para fazer parte da elite intelectual da educação física, da fisioterapia. Eu preciso estar aberta. É isso, é fazer um curso de Pilates para ver o que eu vou aplicar na biomecânica. Ah, mas o Pilates é ruim. Não. Todo, todo treinamento, todo método é muito bom, né? Porém, cada um tem a sua peculiaridade, né? E a sua aplicabilidade. Nem tudo é aplicável. O vácuo não é para todo mundo. A gente entra um pouco em pânico de ver esses vácuos que são ensinados na internet. Porque se uma pessoa com uma colite ulcerativa aprende aquilo ali, faz e tem um malefício, ou se a pessoa faz uma contração, pensa que a pessoa tem uma incontinência urinária, tá? O vácuo, no curso, a pessoa tá ali fazendo, a gente tá ensinando aspiração diafragmática, ela tem dificuldade, imagina o público final ouvindo aquilo ali. E aí ele começa a fazer uma contração, aumentando o quê? Mais essa pressão intraabdominal. Então, se ele já tem uma disfunção, ele piora. Aí a gente começa a ver, mas isso não funciona, porque eu fiz um mês, funcionou. Promessas de resultados em um mês, em reabilitação com, sei lá, 12 aulas. 12 aulas é o mínimo para resultado expressivo, ninguém falou que vai reabilitar nada. Então, Uhum. as pessoas elas precisam ter, eu falo que é uma responsabilidade maior com a informação que ela leva, né? Até mesmo para ela ter uma autoridade no que ela faz. Uhum. Quem meio faz, meio consegue, quem meio sabe de tudo, não sabe nada. É. Eu acho que por ser uma atividade nova, que assim, as pessoas hoje ainda elas acreditam também, muitas vezes, no milagre do exercício como se fosse a salvação para o emagrecimento dela. E aí, como a gente fala de uma atividade nova, espera-se, eu acho que coloca-se uma expectativa em cima do LPF, como se fosse também a solução dos problemas, e ainda mais se você coloca como se fosse 10 sessões, já uma grande transformação e uma coisa, né? As pessoas acabam esperando realmente aquilo, né? Então você sabe que existe um progresso. Ok, né? Assim como no exercício físico, 1 mês, 2 meses, 3 meses, você começa com um progresso e você começa a visualizar realmente o benefício ao longo do tempo, né? Mas normalmente as pessoas querem, todo mundo é imediatista, né? Hoje o Sim. mundo é imediatista, né? A Uhum. gente tem que tomar um cuidado, nós enquanto profissionais, exatamente para cuidado com essas informações, né? Uhum. Cara, se eu chegar na internet e sair falando, não, em 5 sessões você tá curado, cuidado. Exatamente, eu falo que É, as pessoas não têm responsabilidade com as exatamente. informações. É igual aquele ponto que eu te Cuidado com o falei processo. do fechar diástase, André, porque olha só, a questão do fechamento, não, a gente tá querendo falar de reaproximar, então você tá querendo falar de reaproximar e nunca de fechar, porque fechar quem fecha é um médico numa aplicatura. Aí as pessoas elas buscam resultados inalcançáveis. Eu já ouvi de vários profissionais assim, Juma, não sei mais o que fazer. A minha aluna veio, fez o processo, ela tá com 1,5 de diástase e ela E vai não pra fecha cirurgia. mais? Ah, Porque ela ficou insatisfeita porque não fechou. Mas ela ouviu isso em algum é. lugar. Entende? E aí ela vai para uma mesa de cirurgia, perde a função do corpo dela inteira, porque é invasivo, Uhum, e tava com o corpo restabelecido, mas escolheu. Às vezes por quê? Porque ouviu que fecha. uhum. Então a gente tem que ter responsabilidade com a informação que a gente leva, né? Cuidado com as promessas que você faz. Tem que tomar muito Muito cuidado com legal. isso. Não, perfeito, perfeito. Inclusive, aprendi bastante. Quero convidar vocês todos que estão aqui nos ouvindo. Mais uma vez, nós estamos aqui com a Juma Lima, que é uma das professoras da pós-graduação em saúde da mulher. Vocês sabem que na nossa pós-graduação em saúde da mulher nós temos apenas professoras e eu, na verdade, agora que fui lembrar. Professoras Ficou e estranho eu. agora isso E aí. eu, Tem mais só ou menos isso. professoras. Professoras e eu. E na pós-graduação em saúde da mulher, a professora Juma Lima é a responsável pela disciplina de LPF e hipopressivo, enfim, falando tudo sobre os benefícios da técnica para todos vocês. Então, quem quiser saber um pouco mais, se você, dependendo de como você está assistindo esse podcast, pode ser que a gente já tenha turmas abertas ou esteja abrindo uma turma, mas fica aqui a minha orientação para você. Em algum lugar dessa tela vai ter um QR Code ou um link para você conhecer mais. Ou você já vai se inscrever diretamente na pós-graduação, caso tenha
vagas abertas, ou você vai se inscrever na lista de chamada e a gente entra em contato com vocês falando da possibilidade para que você entre nessa pós-graduação. Pós-graduação em saúde da mulher, onde a gente fala sobre treinamento, emagrecimento e fisiologia hormonal. São 3 pontos principais que a gente deu, e lembrando que essa função do nicho, né, a gente fala muito isso aqui na Personal Trainer Academy, nós criamos pós-graduações que direcionam o nicho para todos os nossos alunos. Nós não queremos pós-graduações genéricas, que você passa a ser um generalista, porque generalista é como se fosse o médico generalista, que ele se forma e a gente conhece ele como clínico geral, por mais que tenha uma especialidade, mas conhece ele como clínico geral, e ninguém que machuca o joelho vai no clínico geral, ninguém que quer fazer uma cirurgia da coluna vai no clínico geral. Nós precisamos de nicho para nos destacarmos, né? E para você se destacar, você precisa de um nicho. Assim como a professora Juma Lima está aqui, ela se dedicou a um estudo, principalmente, a essa linha, né? Se fala muito sobre essa questão de grávidas ou pós-parto, diástase, enfim, restabelecimento da função Sim, mas posso fazer intraabdominal. um ponto A? Claro que O sim. homem precisa muito disso. Ótimo. É porque o visual do LPF vai muito. A gente tem muitas mulheres. Eu estava em Cuiabá agora com 36 mulheres, né? Uhum. Então fica um receio. Mas o homem tem assoalho pélvico também, Com tá? certeza. Tem E as próstata, funções, tem e as próprias funções. funções do assoalho pélvico também. Exatamente. Se o homem pensa que ele vai ter uma hiperplasia benigna da próstata a partir dos 50 anos ali, ele começa também antes, ele trabalha no preventivo. Então lembra, prevenir é sempre melhor, né? Então se você tem aí uma ferramenta que previne, busca ela, Com certeza. né? Para aplicar ela em Eu acho vocês. ótimo, porque como você mesmo disse, né? Inclusive, fica até a minha dica aqui, eu acho que para você é legal a gente estar conversando assim, sai coisas novas, né? A gente buscar como que eu posso dizer, uma característica desse tipo de atividade e uma fala mais voltada ao público masculino. Sim. Porque normalmente as imagens, as professoras, ele gira em torno do mundo feminino, as cores que vocês usam, a beleza, sabe aquele negócio, o Instagram um pouco mais feminino. Então, de repente, por isso que ainda nós não temos tantos homens buscando esse tipo de atividade. Claro que mulheres sofrem mais pensando em incontinência urinária, muito mais do que homens. São pelves diferentes. Pensando em diástase também pelo processo de gravidez, mas entra aí os outros benefícios que os homens acabam não sabendo, que homem também tem incontinência urinária. Também tem diástase. Também tem problemas em relação à função sexual. Sim, por compressão. Que também existe, também está relacionado a essa Sim, região. Os ciclistas, principalmente, Perfeito. Pensando em funcionalidade, né, compressão de nervo por dentro, porque o LPF ele vai atuar também no sistema nervoso autônomo, tá? Então, numa regulação desse sistema nervoso autônomo através do processo respiratório. Então, assim, é muito profundo, André. Eu falo que é para todo mundo, né? E as pessoas, elas precisam saber a potência que é, a ciência que tem, né? E não identificar através de um movimento, através do que vê, e acabar colocando como uma etiqueta para tudo que envolve, né, a metodologia. Legal, perfeito. Professora Juma Lima aqui conosco. Gente, passa pra gente, por favor, o seu Instagram, professora. Passo sim. Pessoal, meu Instagram é @jumalima com 2 M's, tá? Lá eu sempre falo do LPF, falo dos benefícios, tem sempre conteúdo ali para você aproveitar, por mais que você não esteja na área. Falo também lá do Facial System, tá? Então, vocês estão convidados também a estarem ali comigo, estarem nos cursos, enfim. A gente vai conversar mais. Faltou a gente falar muito das fáscias, né? Vou trazer você de volta aí pra gente falar das fáscias. Agora, você sabe o que eu fiquei pensando aqui? Olha a minha última pergunta. Eu falei, você, Juma Lima, e Juma não tem uma história aí da novela? É isso? Tem, Juma Vem da novela ou não vem da novela? Vem da novela. Você quer falar a minha idade aqui no podcast? Não, mas é verdade? Eu sou Juma, por causa da Juma Marruá de Pantanal. Mentira! Sim, verdade? 1990. Caramba, seus pais fãs, então. Não, minha mãe, ela queria um nome pequeno e diferente. Aí ela ia colocar a Cátia Flávia. Aí ela falou, não. Aí meu tio falou, não, põe Juma. Eu não sei se eu agradeço, né? Hoje eu acostumei com o meu nome, mas foi muito difícil. Não, mas você pode falar assim, ó, você pode falar a tua idade, claro, vem Juma, porque você nasceu agora, nessa última versão da novela, nasceu e tá aqui hoje. Com certeza, eu tenho 2 idades. E por ironia do destino, tava em Cuiabá ministrando aula no Mato Grosso,
uma sala que chamava Pantanal. Pronto. Piada pronta. Achei que você Sala ia... Pantanal, Juma, Pronto. com Eu tênis. achei que você ia... Eu coloquei De até um oncinha. negocinho de oncinha pra Oncinha. homenagear. Tá certo. Tá certo. Passou da... Eu nem lembro, eu nem sei como que é essa história, mas eu já vou dar Ela uma aqui. virava Passou, 11. virava 11 depois da meia-noite ou não tem Não, ela meia-noite? não deixa brava, não. Ah, é brava? É, Você ficou bem aqui, professora? tô bem, por Tá tudo enquanto. bem? Quer um cafezinho? Ah, eu quero, vou querer. Então vou pegar agora para você. Gente, muito obrigado, notáveis, por mais uma vez aqui estarem junto conosco nesse Notável Cast, hoje com a professora Juma Lima, especialista no LPF principalmente, e a disciplina que ela vai oferecer aqui na nossa pós-graduação em saúde da mulher. E se você quer se especializar, ter um nicho que mais cresce, é o nicho que mais cresce, é o nicho que mais investe em saúde, em beleza, são as mulheres, você sabe disso. Normalmente, vocês me contam, né, quando a gente faz pesquisas, que vocês atendem muito mais mulheres do que homens. Tá aí uma pós-graduação para você se destacar cada vez mais nesse nicho e poder, inclusive, ganhar mais com isso também, já que você vai estar se especializando. Em algum lugar aqui desse vídeo, mais uma vez, tem um link para você conhecer um pouco mais sobre a nossa pós-graduação em saúde da mulher e nos encontramos no próximo Notável Cast. Valeu, galera. Obrigada, um abraço pessoal. Obrigada, e André. até mais. Até mais.